Olá, boa noite, amigos e amigas internautas. Estreando hoje o programa Na Mira do Povo, que tem a apresentação deste amigo de vocês, Edson Gonçalves. A partir de hoje, aqui tem pão, manteiga não. Programa onde vamos discutir assuntos pertinentes à saúde, educação, cultura, lazer, polícia, política, enfim, o momento que estamos vivendo dessa pandemia chamada coronavírus, Covid-19, mas hoje, graças a Deus, estamos celebrando uma luta, né? Que foi montar esse pequeno estúdio com apoio dos amigos, parceiros, né? Então, é um momento muito importante, não só para mim, mas para as pessoas que me conhecem o meu trabalho, e eu volto, através das redes sociais, a ser esse elo de comunicação, volto a ser a voz do povo. E você que está aí, na mira do povo, você que está aí, na mira do povo, todo cuidado é pouco, não é? Porque aquele povo de hoje não é o mesmo de antigamente, né? O povo vem a cada dia mais despertando para a realidade, buscando mais informações, buscando sempre algo melhor, né? Quando você fala na coletividade, isso é de fundamental importância. E hoje, a gente estreando o programa Na Mira do Povo, estou até emocionado, aquele friozinho na barriga, né? Apesar de ter já trilhado um bom caminho, mas a vida é uma eterna aprendizagem, né? Com certeza. E a gente continua sempre aprendendo e buscando fazer cada vez melhor e buscando também cada vez dar o melhor de nós mesmos, né? Mas, meus amigos, programa Na Mira do Povo. Hoje não vamos falar de política. Hoje não, né? Porque agora você vai ter político indo a velório, você vai ter político visitando o cemitério, você vai ter político oferecendo carona, querendo almoçar, se convidando para almoçar em sua casa, jantar, tomar cafezinho e por aí vai, né? Mas isso é algo que a gente vai discutir lá na frente. Porque na abertura do programa de hoje, a gente buscou ter, na primeira entrevista, uma pessoa neutra, né? No sentido político, em Santo Antônio de Jesus. Mas uma pessoa que tem profundo conhecimento em nossa cidade, na nossa terra e em nossa região, que é doutora Conceição Gonçalves, advogada e empresária, uma pessoa muito bem-sucedida e benquista pela sociedade santo-antoniense, pelos amigos, pela família e por quem a conhece, né? Essa é a verdade. Doutora Conceição, por que, Edson, doutora Conceição? Né? Porque doutora Conceição está na mira do povo? Tá, porque doutora Conceição é povão. A verdade é essa. A doutora Conceição é uma pessoa, ela anda de salto alto. Mas, meu amigo, não quer dizer que ela é uma pessoa orgulhosa, prepotente, arrogante. Ao contrário, uma pessoa humilde, amiga e que busca sempre ajudar ao próximo. Essa é a verdade, não é? Mas, doutora Conceição, é um prazer tê-la aqui participando na estreia do programa Na Mira do Povo, o nosso boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos os internautas aí do Folha de Notícias. Desejo muita sorte, muito sucesso a esse programa Na Mira do Povo. Nós temos que ter sempre fontes legítimas para levar as informações da nossa cidade, da nossa comunidade,
né, da nossa região para os internautas, né, fazer aquele jornalismo justo, equilibrado, verossímil. E você sempre teve esse compromisso, desde sempre, quando nós nos conhecemos lá atrás, quando implantamos o INCA aqui há 17 anos, a gente pode dizer, a equipe do Hospital INCA conhece Edson, que ele foi quem primeiro chegou nos apresentando para a Sociedade Empresarial de Santo Antônio, empresários, pessoas não empresárias, e assim trilhamos nossa caminhada até aqui com essa parceria, e eu me sinto particularmente muito lisonjeada, Edson, por todos esses elogios, por todo o carinho que você sempre teve comigo e com toda a equipe da direção do Hospital INCA. E nós temos assim uma gratidão enorme a você e ao seu jornal por ter levado as nossas notícias, as nossas novidades. A gente sempre aproveitou o espaço aberto no Folha de Notícias, desde quando você era radialista da Rádio Clube ainda, e a gente lembra muito, com muito carinho desse momento, desse apoio que você nos deu. Então, assim, me sinto lisonjeada por estar aqui iniciando este programa e desejo que você faça o melhor jornalismo, trazendo as notícias da nossa cidade, falando sobre as pessoas da nossa cidade, levando as informações verossímeis, né, verdadeiras, para que o nosso internauta fique sempre conectado contigo e que a gente possa aproveitar das melhores informações no tempo mais rápido possível, porque é isso que esses meios de comunicação virtual nos oportuniza, né? Então, assim, me sinto muito grata e muito lisonjeada e quero ver aqui grandes pessoas falando, defendendo as suas ideias, assim como eu tenho o prazer de vir aqui colaborar hoje com vocês e saudar esses internautas aí, para que a gente possa trocar uma ideia e dialogar. E estamos aqui para as perguntas também, se for o caso de fórum de perguntas. Enfim, estamos aí. Doutora, a gente vive hoje 3 momentos cruciais em nossas vidas. Primeiro é a questão da pandemia, da Covid-19. Segundo, a economia. Terceiro, já batendo a porta do brasileiro, a política. Sim. Como é que a senhora vê essas 3 questões na sua percepção, na sua ótica? Com relação à pandemia, né, que foi o primeiro dado que você comentou aí, tivemos já algumas etapas desse processo. No início, ficamos todos muito assustados, né, com essa questão do risco da morte, com essa ideia para todas as pessoas vivas hoje, assim, era uma novidade essa questão de pandemia, onde o risco de contágio é na esfera global. Nós, os seres humanos vivos e os que faleceram, lamentavelmente, em decorrência da Covid-19, nunca tinha vivido antes experiência parecida, né? Porque a gente tinha a última pandemia que tinha ocorrido foi a gripe espanhola lá no início do século, né? Lá no início de 1918, por aí. E a pandemia nos trouxe uma série de aprendizados, né? Onde nós aprendemos a lidar melhor com a solidariedade, nos importarmos com a vida do próximo, valorizarmos as pessoas que nos são próximas, né? Aproveitamos a reinventar a nossa engenharia econômica, e o país teve que se reinventar, e da mesma forma onde várias pessoas aproveitaram esse terreno para evoluir e lapidar-se enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, também tiveram os outros que se aproveitaram, né, da economia, e temos aí as mais diversas opiniões a respeito de como os governos lidaram e estão lidando com os reflexos da pandemia. Não gosto muito de entrar nessa esfera política de quem fez certo e quem fez errado, mas eu acredito que tivemos oportunidades de traçar políticas públicas melhores, né? No particular, no cenário nacional, a gente viu que, ao longo da pandemia, nós temos 6 meses de pandemia, a gente praticamente
trocou de ministro da Saúde 2 vezes. Estamos com um ministro interino, que não é ministro, ministro temporário. E hoje eu acabei de ler nas redes sociais que o responsável pelas vacinas, pela política de vacina do país, hoje foi designado uma pessoa que é veterinário. Nada contra os médicos veterinários, né? Mas eu acho que perdemos uma grande oportunidade de encontrar alguém que, de fato, conhecesse da saúde humana, né? Isso daí é a minha opinião pessoal, mas que fica aí para as pessoas refletirem, né, a respeito de como estão se traçando as opiniões e a forma pública de gerir a sua sociedade no entorno dessa pandemia. Aí, passada essa parte do medo, da forma como nós estamos lidando e como aprendemos, né, renovamos aquele hábito que sempre foi importante de higienização das mãos, de higienização do próprio corpo, e aí a gente aprendeu o distanciamento social. Quero até fazer um parêntese aqui, que eu estou sem máscara, minha máscara está aqui guardadinha, ó, mas Edson me deu essa chance de estar sem máscara para favorecer a nossa intercomunicação, mas queria tranquilizar todos, como eu já falei para ele até antes, eu fiquei com Covid-19, hoje estou com o IgG positivo, que significa que eu já possuo os anticorpos no meu corpo, então eu nem posso transmitir mais para as pessoas e, teoricamente, tenho chances de não me contaminar novamente, né? Muito embora a gente tenha visto aí, já em alguns países, tem circunstâncias específicas de recontaminação, mas eu estou aí torcendo para que algo como que essas recontaminações sejam exceção e não sejam a regra, né? A gente está torcendo por isso. Então, por isso que eu estou até me dando o luxo de estar sem máscara, mas queria ressaltar a importância toda de todas as pessoas usarem máscara, né, para proteger a si, ao próximo, aos seus entes queridos, aos seus familiares idosos que estão em casa, as pessoas que têm alguma comorbidade que resida com você ou com as pessoas que cruzam seu caminho. Então, reafirmar a importância do uso da máscara. Agora que estamos começando a lidar com a abertura de alguns serviços, comércio e praias, entretenimentos, a gente vê o quanto ainda estamos irresponsáveis diante da pandemia, porque a gente tem visto que no momento em que foram flexibilizadas as opções de entretenimento, as pessoas voltaram a se aglomerar de forma um tanto quanto irresponsável, né? As praias, muitas pessoas nas praias, nos bares. Paredões, né? Paredões, como se a gente não tivesse passado por essas 100 e tantas mil mortes aqui no Brasil. A quantidade de contaminação diária ainda é alta, apesar de estarmos em queda, né? Então, assim, as pessoas precisam lembrar uns aos outros que a gente ainda não atravessou a pandemia ainda não acabou, o risco de contaminação existe, ele ainda é intenso, ele ainda é preocupante, a quantidade de mortes ainda é muito grande e a gente tem que minimamente, solenemente, estar enlutado pelas vidas que se perderam e as que ainda estão no hospital atravessando aquela fase difícil, né, de recuperação, e torcer para que o máximo de pessoas, né, fiquem curadas, né, e que a contaminação caia cada vez mais. Passando ao segundo momento, que você fala sobre a economia, sofremos nós no Brasil e no mundo inteiro, e Santo Antônio de Jesus também não fica de fora, né, sobretudo uma cidade que vive do comércio. Então, assim, estamos passando, atravessando uma fase dificílima de economia desequilibrada, grande número de pessoas que perderam seus postos de empregos. Então, assim, a gente tem que realmente olhar para essas pessoas, olhar para esse mercado de forma muito cautelosa.
É nesse momento em que eu observo como a gente deveria ter uma educação financeira na escola. Às vezes a gente não prioriza isso na fase escolar dos nossos filhos, né? A saber lidar com a economia, com riscos, com cuidados para que as pessoas saibam se proteger diante de um infortúnio, de uma perda de emprego, de que forma essa pessoa pode se proteger ou de que forma ela pode fazer o enfrentamento dessa busca para o mercado informal, né? Muitas pessoas saíram da formalidade e entraram na informalidade e tentaram se reinventar, né? Pessoas que perderam emprego, daí passaram a fabricar bolo e fazer um comércio de roupa domiciliar, enfim, foram tentando se reinventar. E eu acho que essa turma aí realmente vai ter uma larga experiência de vida para trocar e para, enfim, servir de referência. Outros não tanto, teremos várias histórias realmente fatais e de grande repercussão negativa e prejudicial na vida financeira de uma família, às vezes, né? E, enfim, a gente tem que pegar esse cenário e analisar criteriosamente e aproveitar o melhor dele para que a gente evolua enquanto ser humano, né? Aí a gente vai para a fase da política. Você fez uma pergunta grande. A fase da política. A fase da política. E aí, na fase da política, a gente lida com duas circunstâncias que eu acho muito curiosa. Uma é o fato de que a quantidade de verbas que tem ido para esses municípios, os estados, né, para a iniciativa pública, tem ido verbas assim, fora do comum, certo? Porque foram editadas medidas de incentivos para que protegêssemos a população através de leitos de UTI, equipamentos, de respiradores, montamos hospitais de campanha, montamos políticas públicas para proteger essa sociedade. No entanto, nós não nos ocupamos de munir a sociedade de educação para saber lidar com o estado de pandemia e saber orientar essas pessoas a fazerem a prevenção dentro da sua própria casa e dentro do seu microcírculo familiar, né? Então, assim, a gente viu muito desvios de verbas, a gente viu muitas empresas que aproveitaram das circunstâncias de urgência e emergência e aí foram contratadas sem licitação. Então, as pessoas precisam, Edson, parar para olhar esse outro lado, porque a gente viu hospitais de campanhas bonitos, estruturas de saúde pública bonitas, várias cidades com seus casezinhos para lavar a mão e tudo quanto era canto. Mas, assim, e a gente procurou saber, através da transparência pública, se esse dinheiro foi aplicado de forma correta? Se esse dinheiro foi, de fato, para o bem público de forma direcionada, se a empresa era uma empresa legal, porque vimos aí empresa de vinhos sendo fornecedora de equipamento de saúde, né? Empresas de outros ramos que do nada passaram a ser fornecedores de respirador, de maca, de luva, de máscara. E assim, nós, enquanto cidadãos que pagamos os impostos, que perdemos nosso emprego, nós olhamos para essas contas públicas ou ficamos só assistindo essa gestão de dinheiro público, muitas das vezes irresponsável e desordenada, né? Verdade. Então, assim, às vezes você proteger a população de outras formas, de forma mais educativa, talvez tivesse uma repercussão não tão danosa, tivéssemos evitado tantas mortes, né? Às vezes, a divergência entre governo federal, governos estaduais e municípios, não havia uma ação que eu entendesse de forma meio que conciliada. Era
um presidente pensando de uma forma, governadores pensando de outra, municípios pensando de outra. Então, assim, foi algo que, no país, eu analisei de uma forma assim, muito particular. Isso é a minha opinião. Eu não tenho pretensão a cargo político nenhum, que fique muito claro isso. Mas, assim, me assombrou como a gestão pública do dinheiro foi feita de forma tão sem transparência com os nossos cidadãos. E eu acho que as pessoas, através de um canal desse, de diálogo, de comunicação e de informação, as pessoas precisam ser convocadas a fazerem uma análise criteriosa do poder público que está te assistindo na tua cidade, né, no teu estado. E eu acho que é isso aí. Para o lado da política, eu acho que prefeitos, os candidatos que irão participar das próximas eleições foram munidos de inúmeras verbas públicas e eles precisam agora, para se reafirmar nas suas candidaturas, eles precisam fazer essa prestação de conta sobre o que fizeram com o dinheiro público. Dá um bom momento agora para a gente cobrar dessas pessoas como foi a gestão responsável que eles destinaram o dinheiro que foi para o tratamento da Covid, né, da pandemia. Acho que é um bom caminho para se trabalhar aí. Que eu diga o governador do Rio de Janeiro e outros governadores, né? Como também prefeitos e mais prefeitos em algumas cidades, né? Que realmente a senhora foi feliz na sua colocação quando falou o respeito pelo povo e também pelo dinheiro público. Com certeza. Né? Isso é de fundamental importância. Amigos e amigas, estamos conversando com a advogada e empresária doutora Conceição Gonzalez, na estreia hoje, 31 de agosto, do programa Na Mira do Povo. Aqui tem pão, manteiga não, a verdade doa a quem doer. Não pense que eu vou ficar aqui passando manteiga. Você reconhecer, logo no início do programa, eu falei aqui sobre a doutora Conceição, é um reconhecimento da minha parte, da maneira que eu a vejo e a conheço. Né? Agora, político, cara de pau, que some, aparece, né? Político, promessa, né? Que vem prometendo mundos e fundos. Não pense que aqui vai achar vez, não. Aqui vai ficar na mira do povo. Vai ficar na mira do povo, essa é a verdade. Mas, doutora Conceição, qual a avaliação que a senhora faz, hoje e agora, da participação da mulher na política? Às vezes, eu já cansei de ouvir mulher dizer, eu não voto em mulher. E eu digo, meu Deus, será que é por isso que a gente tem hoje um índice tão pequeno, né, da mulher na política, no cenário político nacional? Edson, já tivemos alguns avanços, mas eu ainda acho que eles são insuficientes, né? Primeiro começaram com as cotas, né? Aquela coisa da obrigatoriedade. Que às vezes não são nem preenchidas. Exato. E aí estipularam a obrigatoriedade das cotas e, a partir daí, vários partidos cuidaram de pegar as mulheres, às vezes, sem nenhum engajamento, sem nenhuma ideologia realmente inerente à vivência dela como pessoa. Sem nenhum conhecimento. Sem nenhum conhecimento. E aí começaram a colocar várias mulheres apenas para cumprir a cota. O que manda a lei, né? E aí isso me deixava assim numa tristeza enorme, porque nós mulheres também, e eu me incluo nesse a gente termina que fomos cobradas a entrar para o mercado de trabalho, a sermos a mãe, a mulher, a esposa, e a funcionária e a empreendedora. E aí ainda é muito recente esse papel da mulher empoderada, e ela primeiro buscou fazer o quê? A sua autodeterminação através da
subsistência, da sua independência financeira. E isso daí é uma avaliação pessoal. Nesse traçado de busca dessa independência financeira, a gente meio que ficou focado nessa questão de fazer a carreira e, às vezes, não nos cuidamos de olhar para as outras mulheres que estavam ali defendendo os nossos interesses do lado da política, né? Então, assim, ficamos muito a desejar nesse particular e eu acho que cada vez mais as mulheres têm conclamado umas às outras a darem as mãos e buscar realmente força nesse empoderamento feminino para que elas se entendam como representadas através daquela figura que escolheu ali a ser vitrine e batalhar uma campanha e batalhar uma eleição a algum cargo público. Eu acredito que já melhoramos muito, né? Melhoramos muito, mas ainda somos um número muito pequeno comparado ao número de homens. É engraçado e vale a pena fazer um paralelo. Antigamente, há 30, 40 anos atrás, nos concursos públicos, concursos para juiz, concurso para delegado, concurso para médico do Estado, concurso para escrevente, concurso para agente, concurso para os mais diversos concursos. Há 30, 40 anos atrás, o grande público-alvo que passava eram homens. À medida em que a mulher ela foi buscando essa capacitação profissional, fazendo as suas graduações e aí buscando o seu espaço no mercado de trabalho, então essas mulheres passaram a fazer os concursos e hoje, precisamente, a quantidade de mulheres que passam em concursos é infinitamente maior do que a de homens. Verdade. Então, assim, ela já buscou essa parte da questão da independência intelectual, né, de fazer a sua própria carreira e trilhar os caminhos da sua profissão. Isso daí já é algo que a mulher já tem bem delineado no mercado e ela busca isso de uma forma muito mais natural. Lutar pelo seu espaço de igual para igual, né? De igual para igual. Entretanto, na parte política, ela ainda é mais tímida do ponto de vista macroscópico, né? Temos mulheres assim com uma carreira política já bem longeva, né? Que já está na política há algum tempo, mas via de regra as mulheres ainda não se sentem tão naturais, tão participativas assim, em termos de chegar e arriscar-se a assumir uma campanha, e ir lá e batalhar e buscar o seu espaço. Estou dizendo na mesma equivalência numerosa de homens. Ou seja, poderia ter um afinco maior na política. Ainda não tem um número grande de mulheres que entrem para concorrer com a mesma quantidade de homens que entram para concorrer. E isso é triste porque a gente tem estatisticamente demonstrado que as gestões públicas femininas elas são muito mais honestas e transparentes do que as dos homens, comparado proporcionalmente, né? Porque a quantidade de gestões femininas é bem menor no mundo. E no mundo e no Brasil principalmente, o que eu acho lamentável, poderíamos ter uma representatividade maior nos defendendo na Câmara, no Senado, num cargo mais de majoritária mesmo. Assim, deveríamos ter mais pessoas defendendo os interesses femininos, mas ainda estamos aquém. Mas eu acredito que estamos trilhando um caminho de crescimento. E, para quem não sabe, a doutora Conceição Gonzalez é uma defensora ferrenha dos direitos das mulheres. Para quem não a conhece, eu estou colocando aqui, a gente percebe em algumas entrevistas, né, nas entrelinhas, que a doutora Conceição realmente é uma guerreira na defesa dessa questão em relação aos direitos da mulher. Mas, doutora Conceição, vem aumentando cada vez mais a questão do feminicídio em nosso país, não é? A Lei Maria da Penha, na sua percepção,
é um paliativo? A senhora, como advogada, é um paliativo? Ela realmente funciona ou deixa quê? A Lei Maria da Penha, ela funciona, não raro. A gente tem hoje as medidas protetivas, onde a mulher ela tem alguns estados que já tem uma tecnologia maior. O agressor ele fica com a tornozeleira eletrônica e a mulher tem um aplicativo de celular, onde se ele estiver se aproximando, imediatamente o aplicativo dá um sinal de alerta e, às vezes, até a própria polícia já fica sabendo, né, que esse agressor está chegando próximo da vítima. Então, assim, eu acho que a gente já cresceu alguma coisa, mas, em compensação, a capacidade do homem de ser violento me surpreende a cada dia mais. Eu sei que com a democratização da informação através de redes sociais, da própria internet, torna o número muito mais visível do que antes, quando a gente não tinha essa facilidade de acesso à informação. Então, assim, na minha cidade, por exemplo, quando eu era pequena, o pai matou uma mãe na frente dos filhos, lá na minha cidade, e ficou foragido por um tempo, e depois cumpriu a pena dele e tudo mais. Mas, assim, era um relato onde se sabia, mas quantos outros devia acontecer e eu não tinha conhecimento, ou meus pais não tinham conhecimento. E hoje, com o advento da internet e toda essa rapidez em que a informação ela cai na rede e dissemina, então aí a gente observa a capacidade do homem maltratar as nossas mulheres e cada vez em formas mais brutais, o que eu fico assim, realmente cada vez, porque sabemos que tem a lei, sabemos que tem todo um esboço da justiça para coibir esse tipo de ação e, no entanto, não sei o que é que movimenta a capacidade do ser humano de matar uns aos outros. E as mulheres, ela precisa realmente da Lei Maria da Penha porque elas estão numa condição de inferioridade física e, às vezes, elas não têm realmente aquele esboço de se proteger ou se defender daquelas pessoas. As mulheres ainda têm muita vergonha da violência física, moral, psicológica que sofrem nas suas casas. Então, elas não denunciam porque elas têm vergonha de ir para a delegacia de polícia e expor aquele fato e seus vizinhos e seus familiares tomarem conhecimento. E em alguns fatos, não interrompendo, relatado, algumas às vezes servem até de motivo de chacota quando chega à delegacia para prestar uma queixa, né? Existe essa questão também. Então, assim, elas temem o julgamento da sociedade. Então, isso já realmente vai a favor do agressor, porque ele, sabendo disso, então ele agride mesmo. E as agressões não são só as físicas, não. A agressão moral, psicológica, verbal, ela fere muito. Às vezes a mulher ela entra numa curva de depressão e às vezes perde realmente o discernimento de si. E às vezes a gente não quer identificar que a agressão moral, psicológica, verbal, ela é tão perigosa quanto a física, quanto o tapa. E às vezes chega realmente a vias de fato, né? Chega ao óbito mesmo. Agora, doutora, a senhora colocou, a lei existe, a Lei Maria da Penha. Agora, eu acho que falta, na minha percepção, é uma participação maior da União, como criando ferramentas e estrutura, porque não basta só proteger a mulher, mas criar estrutura, às vezes, ela não tem uma profissão, né? Criar meios de que para que aquela pessoa tenha uma profissão, possa passar a ganhar a sua vida, possa se sentir útil a si mesma, né? Então, existe também essa falta de estrutura, não é que não se tem. No Brasil não se tem, infelizmente. Existe essa carência do ponto de vista realmente de infraestrutura policial, que é de proteção da vítima,
né? Temos até o programa de proteção à testemunha, que dá um apoio durante um período, fazendo o afastamento, às vezes muda a identidade da vítima, da família, e estrutura essa vítima para estar em outro lugar, com outra vida, estrutura emprego e tudo mais. Mas isso não é algo que é comum, isso é exceção. Então, assim, o Estado ainda precisa evoluir muito em termos de estrutura para proteger essa mulher. Porque essa mulher volta para casa, volta para os filhos, e o ex-esposo, o ex-companheiro, o agressor, sabe onde ela vai estar, às vezes, ali numa situação de vulnerabilidade. E ainda tem um outro dado que dói a gente falar, mas que é muito comum, que é a dependência financeira. Às vezes a mulher denuncia, não aguenta mais aquela situação de opressão, de submissão, de subjugação, e ela denuncia o agressor, daí a pouco, com 3, 4, 5 dias, ela vai lá e retira a queixa. Antigamente era assim, né? Hoje não tem mais como retirar a queixa. Mas antigamente era assim, ia lá, retirava a queixa, porque ela dizia que precisava dele, porque ele precisava alimentar os filhos dela. Então, assim, são situações que a gente precisa evoluir muito como país, e isso parte, Edson, na minha opinião, isso é parte de um compromisso com a educação. Se um país ele não educa os seus filhos, o seu cidadão, a gente está suscetível, tanto do ponto de vista do agressor, a esse tipo de conduta, né, ilegal, criminosa, que é agredir o ser humano numa condição de vulnerabilidade, como também da mulher, da agredida, porque ela ali, numa situação de dependência financeira, de dependência emocional, às vezes, né? Agora, guardadas as devidas proporções, não é o mais comum, mas existem mulheres que são autossuficientes, independentes, como a gente vê aí, a advogada, cujo marido pegou lá e matou mesmo, enfim, médica, né? Então, assim, às vezes não é nem a dependência financeira que submete a mulher àquele tipo de relação doentia, né? Mas é muito além disso, é algo que realmente precisa de muito, muito cuidado do ponto de vista do Estado, de segurança pública mesmo, para defender as pessoas numa circunstância de vulnerabilidade e fazer valer a lei da forma estrita, né? Porque o nosso Código Penal, eu, como advogada, ainda digo que há muitas brechas que favorecem a um indivíduo cometer um crime hoje e com algumas condições... Eu diria uma peneira, viu, doutora? Eu diria uma peneira, viu? Dá condição para esse cidadão ainda retornar à sociedade, fazer de novo, e aí por aí vai. Ok, amigos e amigas, internautas, estamos conversando para você que chegou agora, programa estreando hoje, o programa Na Mira do Povo. Você aí, está na mira do povo? Estreando hoje, convidamos a advogada empresária, a doutora Conceição Gonzalez, né? Doutora, para finalizarmos a sua participação, o INCAR, né, mudando, saindo de um polo a outro, como é que está o INCAR hoje e agora, depois dessa pandemia, né? Porque quando se fala em saúde, algumas pessoas, eu ouvi de várias pessoas, eu estou com uma dor de cabeça horrível, outra eu estou sentindo uma dor no peito, mas eu estou com medo de ir ao médico, porque eu tenho medo de contrair o Covid-19, ou seja, o coronavírus. Como é que está o INCAR hoje e agora? O INCAR tenho assim, muito orgulho de falar, e através desse meu orgulho eu até manifesto a minha gratidão com as minhas equipes. Eu acho que nós brilhamos e estamos brilhando nesse cenário de combate ao coronavírus, porque das estruturas privadas do interior, nós fomos vanguardistas em instaurar um sistema de ala específica para atendimento de pacientes com doenças de síndromes respiratórias, para proteger estes pacientes das áreas que outros pacientes com outras morbidades, com hipertensão, diabetes e outras morbidades, não se misturassem,
para que os doentes com síndrome respiratórias e suspeitos de estarem com Covid-19 fossem atendidos de forma rápida, célere, sem risco de contágio para os outros pacientes. Então, assim, a gente foi muito cuidadoso. A pandemia, começaram as notícias da pandemia lá no início de fevereiro para aqui no Brasil, né? E começaram os enfrentamentos mais objetivos de 19 de março, 20 de março em diante, e o INCAR, quando deu 1º de abril, instituiu o pronto atendimento de gripe, onde isolamos uma área toda destinada para o atendimento das pessoas com risco e contaminados com o coronavírus. Então, agimos de uma forma precoce, atendemos muitas pessoas, fomos responsáveis pelo diagnóstico de muitas pessoas, não só de Santo Antônio de Jesus, mas de toda a região do Recôncavo Baiano. Agimos de forma muito transparente e cuidadosa com as nossas equipes. Só para vocês terem uma noção, o número de infectados, funcionários do PA de gripe, foi infinitamente pequeno, o que demonstrou todo o profissionalismo com que as nossas equipes se cuidaram, se protegeram, usaram o EPI de forma adequada. Então, assim, nós fomos muito felizes com a constância desse PA de gripe. Ainda hoje se mantém uma área isolada do hospital, apenas para atendimento de pessoas com síndromes respiratórias, sugestivas de infecção pela Covid-19. E o hospital, como um todo, vem tomando as medidas de proteção para os outros doentes que têm outras doenças crônicas e que, se essas doenças não estiverem com os seus indicadores equilibrados, se um hipertenso não tiver com sua hipertensão toda ali cuidada, com medicamento, com orientação médica, ele, uma vez diante de uma contaminação pelo coronavírus, ele estará numa situação de risco muito maior do que se ele tiver com hipertensão, porém com a hipertensão controlada. Da mesma forma, o doente que tem a diabetes. Se ele tem uma diabetes, mas ele está com a sua glicemia controlada, usando os seus medicamentos, a orientação médica correta, se ele estiver no enfrentamento diante de uma contaminação, ele vai ter um desfecho muito melhor do que se ele não for ao médico e ficar lá com a diabetes descompensada. Então, assim, nesse particular, a gente cuidou do nosso ambulatório para não misturar os doentes com uma e outra doença e não levar riscos para um e outro tipo de paciente. Então, fomos muito cuidadosos. As nossas equipes, eu queria deixar assim minha gratidão e os meus parabéns, porque foram extremamente zelosas, tanto no trato com os nossos pacientes que estiveram internados no hospital e na UTI. A gente não tinha nenhum tipo de rejeição ou medo dos profissionais que lidavam diretamente com esses pacientes. Os profissionais realmente vestiram a ideia do cuidar, do compromisso com o cuidar, da responsabilidade com a assistência médica desse paciente. Então, assim, eles foram brilhantes e estão sendo brilhantes. Já tivemos momento em que a UTI estava lotada, hoje a UTI tem poucos pacientes Covid, salvo engano, que só tem 2. E estamos lá, da mesma maneira, cuidadosos, prontos para atender, com a tecnologia adequada, cumprimos todas as nossas metas, no momento adequado, alugamos respiradores, aumentamos leitos de UTI, no momento certo, fizemos todos os fechamentos de andar para isolar os pacientes. Então, assim, fizemos todas as políticas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. E nesse contexto aí, eu faço uma avaliação de que fizemos uma passagem até então muito responsável e eu acredito que exitosa diante do cenário da pandemia. Já diz, né, o nome, né? Hospital INCAR, cuidando de você com o coração. Doutora Conceição, eu quero aqui agradecer a sua participação de coração, a senhora, como sempre, receptiva, né? Nós formulamos o convite, a senhora automaticamente, vou sim, será um prazer. Então, isso nos deixa feliz em saber da sua confiança em nosso trabalho, em nossa pessoa, né, em nosso profissionalismo, e desejar sucesso
Porque nós sabemos que hoje, né, toda a parte de mídia passa pelo crivo de doutora Conceição, né? E o Hospital Incá, nesse aspecto, também, né, não deixa de ser um espelho que reflete o que é bom, o que é positivo. Ok, doutora? Eu fico muito grata, muito lisonjeada pelo convite, desejo todo sucesso ao Na Mira do Povo. Folha de Notícias já é um sucesso, já traz as informações que o Recôncavo precisa saber, Santo Antônio de Jesus precisa saber. Eu não tenho dúvida que esse programa também será de grande valor para a comunidade santo-antoniense e do Recôncavo. Um grande abraço, minha saudação calorosa de boa noite a todos os internautas que estiveram com a gente até agora. Ok, a todos, o nosso muito obrigado. Lembrando que o programa, né, será exibido de segunda a sexta-feira, das 19 às 19h30. Hoje passamos um pouquinho, mas você vai dar um desconto. É a estreia do programa hoje, né? Essa é a verdade. Então, amigos e amigas internautas, o nosso muito obrigado, que Deus, na sua infinita bondade, continue protegendo a todos. SAT Folha de Notícias e SAT Sistema de Notícias, juntos para melhor informar. Aqui tem pão, manteiga não.